Bom, mais um dos meus vídeos, né? Bem simples. Tô aqui meditando na palavra, graças a Deus. Aqui do lado do meu galinheiro e de uma fogueirinha que eu fiz ali atrás. Ali as galinhas, marreco, pato e ali a carrocinha. Ali umas frutíferas, né? Não dá pra ver direito porque tá escuro. E aqui a palavra de Deus. Vamos lá? Eu gravo esse tipo de vídeo porque é um tipo de vídeo que não se fala. Você não vê pregação sobre isso. Não se vê pregação sobre isso. E é por isso que eu gravo, né? Falar o que todo mundo fala, copiar os outros. Sim, infelizmente, esse não é o meu ministério, graças a Deus, né? Se Deus quisesse cópias um do outro, Ele fazia o ser humano como se fosse numa linha de produção de refrigerantes, né? Tudo igual, com o mesmo rótulo, a mesma tampinha, a mesma cor, tudo padronizado. Mas Deus nos deu cada um uma mente, um cérebro, né? E nos deu a capacidade de pensar, avaliar, criticar, reagir, entender, discernir, claro, se você buscar. Eu queria meditar aqui nessa palavra que eu achei muito importante e retrata, acho que vai ser até o versículo 29, depois o 35. Vai ser uma leitura rápida, que eu acho que é uma coisa que se assemelha muito à que se chama de igreja de hoje, né? Vamos lá. Tá meio escuro aqui, tá? Porque tá de noite, mas eu vou tentar fazer o vídeo mesmo assim. Aqui, ó. E tomaram cidades fortificadas, terra fértil, e possuíram casas cheias de toda a fartura. Vão ouvindo e lendo, por favor, o que está no texto, tá? Isso aqui, como eu costumo dizer, não é invenção minha, não foi eu que escrevi. Gostaria muito, mas não foi. Ó, terra de toda a fartura, cisternas cavadas, vinhas e olivais e árvores frutíferas em abundância, e comeram e se aí com certeza taram, né? Fartaram, virando a página aqui, e se fartaram e engordaram e viveram em delícias pela tua grande bondade. Porém se obstinaram e se rebelaram contra ti, lançaram a tua lei para trás das suas costas. Lembra que eu estou falando que isso aqui é um comparativo com a igreja, ou a que se chama de igreja nos dias de hoje, tá? E mataram os teus profetas. Eu te faço a seguinte pergunta: qual profeta verdadeiro subsiste dentro das igrejas de hoje? Fala para mim. Homem de Deus de verdade, mulher de Deus de verdade. Que o sistema religioso não tente repeli-lo ou, de fato, não venha colocá-lo para fora ou armar alguma situação, como eu conheço vários casos que têm acontecido. E mataram os teus profetas e protestavam contra eles, para que voltassem para ti. Assim,
fizeram grandes abominações. Quem? Eu até escrevi aqui, ó, tá meio borrado, mas ó, Israel, tá? Grandes abominações. Por isso os entregaste na mão dos seus adversários. Você entende agora a situação? Que os angustiaram, mas no tempo da sua angústia, olha que esperteza, né? Clamando a ti desde os céus, tu ouviste, e segundo a tua grande misericórdia, lhes deste libertadores que os libertaram da mão dos seus adversários. Vai ouvindo. Porém, em tendo repouso, tornaram a fazer o mal diante de ti. Ou seja, Deus, Ele abençoou de tudo que é jeito. E sempre quando eles ficavam de folga, sem problemas, sem perturbações, sem inimigo tentando matá-los, sem guerras, o que eles faziam? Rejeitavam a Deus e se voltavam contra Deus e voltavam a pecar. E aí eu te faço a seguinte pergunta: será que não é por causa disso também que Deus muitas das vezes nos segura e faz com que a gente permaneça numa situação difícil? Porque Ele sabe muito bem que se nós tivermos folga dos nossos adversários, nós vamos deixar de clamar, nós vamos curtir na casa de praia. Eu não estou dizendo que isso é pecado, eu estou dizendo que as prioridades das pessoas mudam. Quando você está com uma doença, você vai clamar até que o céu desça para que aquela doença se cure, para que Deus retire aquele mal. Mas quando está tudo bem, você acha que é uma coisa normal você ter saúde, você levantar da sua cama, mexer as pernas, você mexer os braços, abrir os olhos, respirar com o nariz, comer, falar com a sua boca, sentir o toque da sua pele, você acha que isso é normal. Mas se você conviver com o que eu convivo, normalmente você entrar no CTI de um hospital, e eu entro em vários, você vai ver lá pessoas que estão entubadas e nunca mais vão sentir nada. Não tem mais governo sobre os seus corpos. E aí, pensa bem, será que Deus precisa manter você assim? Para que você se mantenha clamando a Ele? Será que Deus precisa sempre te manter como um dependente das muitas misericórdias de Deus? Isso eu estou falando desnecessariamente, tá? Um dependente em que quando Deus te livra, quando Deus te abençoa, quando Deus te cura, quando Deus te prospera, o que você faz? Se volta contra Deus e volta a pecar, como o cão que volta ao seu próprio vômito novamente. Então será que não é por causa disso aí? Porque Deus conhece o seu amanhã, que Deus exatamente não permite que você dê um passo adiante? Porque Ele sabe que talvez esse passo adiante seja o seu fim, seja o seu passo para o abismo, o passo para o pecado, o passo para se afastar da presença dEle. E Ele não quer isso. Então, muitas das vezes, eu entendo e vejo assim, através dessa palavra, que Deus mantém as pessoas, entenda o que eu estou falando, até mesmo numa condição de miséria, porque para Deus importa salvar a alma. Então, às vezes, as pessoas não entendem porque passam a vida inteira na situação difícil, sempre dependendo, sempre precisando, sempre clamando, sempre no sufoco, sempre na dificuldade. E, ao mesmo tempo, elas não mudam. Elas não mudam o seu caráter, elas não procuram se policiar, elas não têm uma educação financeira, elas não cuidam das suas finanças, ela não cuida de parar de comprar demais além daquilo que ela ganha, ela não cuida de parar de comer besteira o tempo inteiro para que o seu corpo não fique inflamado e doente. Então Deus vai manter sempre essa atmosfera de doença, nessa atmosfera onde a pessoa está sempre com critério de dependência total. Porque se Deus permitir que ela tenha folga,
desses vários inimigos, desses vários adversários, vai pecar, vai se afastar de Deus e provavelmente a alma vai se perder. Aqui, ó. Desde os céus tu ouviste, segundo a tua grande misericórdia, lhes deste libertadores que os libertaram da mão dos seus adversários. Porém, entendo repouso, né, como eu exemplifiquei agora, tornavam a fazer o mal diante de ti. Olha só que coisas, que povo obstinado, né? Assim, Deus abençoou, o que eles vão fazer? Pecar. Abençoou, pecar. Sabe, é difícil, ainda bem que eu não sou Deus. O mal diante de ti. Porém, tendo repouso, tornaram a fazer o mal diante de ti, e tu os deixavas na mão dos seus inimigos, como eu exemplifiquei, né? Deus permite. Para quê? Para que seja provado, castigado, escorraçado, passe necessidade, o carro quebre o tempo todo, não tenha dinheiro para botar 1 mililitro de gasolina nesse raio desse carro e você não entende que é porque você não muda, que é porque você não muda o seu comportamento, que é porque você não se transforma e não deixa Deus te transformar. É isso que acontece. Porém, tendo repouso, tornavam a fazer o mal diante de ti, e tu os deixavas na mão dos seus inimigos, para que dominassem sobre eles, e, convertendo-se eles e clamando a ti, olha aí, mais uma vez, né? Aquela esperteza, aquela malandragem, né? E clamando a ti, tu ouviste. Deus é longânimo, né? Misericordioso até demais, eu acho, principalmente comigo, né? Tu os ouviste desde os céus, segundo a tua misericórdia os livraste muitas vezes e testificaste contra eles, para que voltassem para a tua lei. Porém, eles se houveram soberbamente e não deram ouvidos aos teus mandamentos, mas pecaram contra os teus juízos, pelos quais o homem que os cumprir viverá. Por isso também Cristo veio e cumpriu toda a lei, né? A lei servia para condenar, se você não sabia, tá? Era praticamente impossível cumprir toda a lei, tá? Por isso foi necessário Cristo vir, né? Ele é o fim da lei e o cumprimento de toda a lei, tá? Cristo não veio abolir a lei. Preste atenção no que eu estou ensinando agora. Cristo não veio abolir a lei. O homem que os cumprir viverá. Mas Cristo veio cumprir toda a lei. E aí quem pensa que a graça tornou a coisa mais fácil, você se enganou. Porque a graça, ela estreitou mais a porta da salvação. Tá? Cristo, ele afinou o crivo. Sabe, você tem que passar agora por um crivo muito mais criterioso, porque avalia-se a alma humana, como está escrito, a alma que pecar, essa morrerá. Mas não é simplesmente algo que você pega uma lista, pronto, eu cumpri esse, poxa, escorreguei naquele, mas o resto eu cumpri. Aí o que acontece? Não, esquece isso agora. Você está sendo avaliado pelos seus atos internamente, até os seus pensamentos, preste atenção, até os seus pensamentos estão sendo avaliados o tempo inteiro pelo Senhor. É por isso que muitos vão dizer, Senhor, mas Senhor, eu curei no seu nome. Senhor, eu fiz isso, Senhor, eu profetizei, e vão ouvir abertamente. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, porque eu nunca vos conheci. Eu nunca vos conheci. A verdade é porque Deus sempre soube quem são essas pessoas. E que de fato, assim como esse exemplo aqui, né, do tal povo escolhido, que se chama pelo nome, eles nunca quiseram se transformar de verdade.
Eles nunca quiseram de verdade se deixar tratar. Então, sabem muito bem como vão ouvir e o que vão ouvir também. Por isso está escrito, né? Aquele que está limpo, limpe-se mais ainda. Aquele que está sujo, suje-se mais ainda. Entendeu? Então, existe um critério de avaliação de Deus agora que avalia a alma humana, porque Cristo veio até a cruz e se entregou por nós, como está escrito, ele como ovelha muda se entregou por nós, foi levada ao matadouro. É o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, hoje, a avaliação é de dentro para fora. Antes tinha uma lista de coisas que você poderia cumprir ou tentar cumprir, né? E dizer, olha, eu já cumpri isso, e isso aqui. Não. Mas hoje é dentro da alma. Hoje é dentro da alma. Dentro da alma. E ele avalia e olha para dentro da alma. É por isso que você vê também, e eu vou falar abertamente isso, muita gente, mas fora também tem, tudo que é lugar também tem, mas eu falo de igreja porque eu falo de uma prostituta que se disfarça de igreja. Ela se maquiou, tá? E ela colocou aquela máscara para se parecer ao máximo com a igreja, ao máximo com a igreja. E está enganando a milhões de pessoas, tá? Então, voltando aqui. E testificaste contra eles, para que voltassem para a tua lei, porém eles se houveram soberbamente, e não deram ouvidos aos teus mandamentos. Alguma semelhança com os dias de hoje? Não deram ouvidos aos teus mandamentos, mas pecaram contra os teus juízos. Testificaste contra eles para que voltassem para a tua lei, porém eles se houveram soberbamente. Já viu gente soberba dentro da igreja? Eu já vi várias pessoas, principalmente aqueles da calça apertada, daquelas boquinha da calça apertada na canela, sabe? Tipo mamãe me chama e pescando babalu. Fica uma coisa tão ridícula, aqueles terninhos sobre medida, apertadinho na cinturinha, sabe, parece uma bonequinha de porcelana, desculpa a expressão, dá vontade de dar um bufete no meio da cara. Eu não posso falar isso que eu estou ensinando a palavra de Deus. Mas a vontade dá, irmãos, a mão chega a coçar, irmão, dá vontade de falar, toma jeito de homem, seu safado, toma jeito de homem. Jesus não tem nada a ver com isso aí não. Aí prega, né, com aqueles sapatinhos sem meia, a canela aparecendo, sabe? E todo mundo acha esse lixo uma normalidade que é assustador. É assustador. É abissal. É uma coisa, sabe? Uma aberração. E essa é a prostituta que eu falei que está aí no lugar da igreja. Eles estão aí andando, são soberbos. Eu canso de ouvir pessoas e testemunhos, conheço pessoalmente testemunhos de pessoas que dizem assim, eu sou pastor de congresso. Vai todo mundo junto para o congresso do inferno, junto com Satanás e seus anjos. Vão ser jogados. Olha só, é um lugar tão terrível, mas tão terrível, que o lago de fogo é tão terrível que vai ser lançado lá dentro Satanás e seus anjos e o inferno, juntamente com todos aqueles que o serviram. Você consegue entender a gravidade disso? Então, é por isso que hoje o engano está em larga escala. O diabo não está brincando de enganar, ele está levando essa brincadeira a sério e está enganando milhões de pessoas. E eu oro a Deus sinceramente para que você não seja uma dessas pessoas.
Assim como essas galinhas que estão aqui, que você não está vendo porque está meio escuro, ó. Aqui tem um galinheiro, ó. Eu que fiz uma fogueirinha ali atrás, né? E ali está o fogo. Essas aves aqui são semelhantes às pessoas que estão na direção do fogo, mas não estão nem aí. Para eles está tudo normal. A vida está rolando normal. Tá tudo normal, ninguém está se importando, não sabe por quê? São filhos daquele fogo, literalmente. Vamos exemplificar. Se eu pegar uma galinha daquela ali e cortar o pescoço dela para comê-la, eu vou ter que usar o fogo. Na eternidade vai ser a mesma coisa. As pessoas que sabem que vão para o inferno e estão se aproveitando da questão da falsa igreja hoje, estão enganando e vão continuar enganando, não vão parar de fazer isso. Elas sabem que o destino delas é aquilo ali, então elas vão fazer o máximo possível para se aproveitarem o máximo possível desse tempo, porque essa, diz a Bíblia, é toda a glória que eles vão ter aqui nessa terra. Por outro lado, também você tem palavras que dizem assim, ó, miserável homem que sou, se todo bem que eu espero receber eu quiser só aqui nessa terra. Cristo dizia, meu reino não é deste mundo. E aí a crentaiada luta pra caramba pra conquistar um monte de coisa nessa terra, pra mostrar, olha, eu venci, Deus me abençoou. Olha, agora é só vitória, só vitória, só vitória. Agora tem sabor de mel. Eu vou estar no palco e você vai estar olhando a minha vitória. Olha aí, seu bando de sem vergonha. Vocês que falaram de mim, olha aí, eu sou melhor agora. Olha, e vocês não prestam e eu presto. Deus me exaltou sobre você. Vou pisar agora na cabeça de vocês, porque eu sou melhor que todo mundo. E Deus me prosperou, aleluia. Você acha que Deus, o real Deus, o Deus verdadeiro, tem alguma coisa a ver com essa cachorrada que está sendo ensinada aí? Você acha que isso é a palavra de Deus? Claro que não. Claro que não. Porém, em tendo repouso, tornavam a fazer o mal diante de ti, e tu os deixavas na mão dos seus inimigos, para que dominassem sobre eles. E, convertendo-se eles e clamando a ti, lógico, né? Tu os ouviste desde os céus, e segundo a tua misericórdia os livraste muitas vezes, e testificaste contra eles, para que voltassem para a tua lei. Porém, eles se houveram soberbamente e não deram ouvidos aos teus mandamentos. Mas, foco, vamos lá, give me the foco. Mas, aqui tá meio escuro aqui, deixa eu baixar aqui a perna para ver se... Mas pecaram contra os teus juízos, pelos quais o homem que os cumprir viverá. Viraram o ombro, endureceram a sua cerviz e não quiseram ouvir. Preste atenção. Porém, encheste a tua benignidade sobre eles por muitos anos, e testificaste contra eles pelo teu espírito, pelo ministério dos teus profetas. O que eles fizeram? Eles mataram os profetas. Os profetas. Porém, eles não deram ouvidos, por isso os entregaste nas mãos dos povos das terras. Vai vendo. Compara com a igreja de hoje. Mas pela tua grande... Olha a misericórdia de Deus. Misericórdia. Os não destruíste, nem desamparaste. Porque és um Deus
clemente e misericordioso. Agora, pois, nosso Deus, o grande, poderoso e terrível Deus, que guardas a aliança e a beneficência, não tenhas em pouca conta toda a aflição que nos alcançou a nós, aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos sacerdotes, aos nossos profetas, aos nossos pais e a todo o teu povo, desde os dias dos reis da Síria até ao dia de hoje. Porém, tu és justo em tudo quanto tem vindo sobre nós. É aquele negócio que eu falei, né? A condição que às vezes Deus permite que você esteja é justamente uma condição de justiça permissiva de Deus, para que você entenda que se Ele te der um limite a mais do que você já tem, a perdição é certa, porque a tendência é para o pecado. A tendência da alma, a alma vai sempre pender para o pecado, a não ser que ela esteja submissa ao Espírito, que estiver submissa ao Espírito Santo de Deus. Porém, tu és justo em tudo quanto tem vindo sobre nós. Já parou para pensar que as coisas que têm vindo sobre você podem ser a consequência de como você tem se comportado diante de Deus durante, nos últimos 5 anos? E que se você não mudar o seu comportamento, pode ser que você ainda precise viver mais 5 anos de provas e dificuldades a ponto de praticamente desanimar de tudo, porque você não consertou o seu hoje, você não se voltou ao Senhor, você não se arrependeu, você não mudou, você não produziu frutos dignos de arrependimento. Então Deus permitiu que aquela luta continuasse. E a lei da semeadura, ela é implacável, eu tenho falado sobre isso. Se você semear abacaxi, você não vai colher tomate, vai colher abacaxi. A abacaxi corta, pode ferir, tem uma coroa, você pode se machucar. Ou você quer colher tomate, que é maciozinho, dá para dar uma bocada nele. Não vai acontecer, esquece. Se você não mudar o seu comportamento, não vai acontecer. Porém, tu és justo em tudo quanto tem vindo sobre nós. Justo, quem é? Tu és justo em tudo quanto tem vindo sobre nós. Porque tu tens agido fielmente e nós temos agido impiamente. Vou ler de novo. Tu tens agido fielmente e nós temos agido impiamente. E nossos reis, e nossos príncipes, e nossos sacerdotes, e os nossos pais não guardaram a tua lei e não deram ouvidos aos teus mandamentos. Eu já vou terminar o vídeo, tá? Já estou chegando no versículo que eu determinei que fosse o versículo final. E os teus testemunhos que testificaste contra eles. Chegamos aqui, ó. Porque eles nem no seu reino, preste atenção, tá? Aí você entende por que Deus mantém a igreja falsa também. Mantém os falsos profetas, mantém os falsos pastores, os falsos... Sabia que tem falsos membros também de igreja? Isso, tem falsos membros. Mas é cheio. Tem muitos falsos membros mesmo. Sabe aquele tipo de pessoa que você... Ah, você é de qual? Da onde? Eu sou da igreja do pastor fulano de tal. Olha o camarada ou a moça na rua, tá com sainha curta, apertada, mostrando tudo. O cara tá com a linguagem de bandido, de malandro, de vagabundo, mas é da igreja do pastor fulano de tal. São falsos membros, são falsas ovelhas, são bodes, filhotes de lobos. Charles Spurgeon, considerado o príncipe dos pregadores, ele chegava a dizer coisas como: vai chegar o tempo em que, ao invés de
pastores alimentando ovelhas, teremos lobos entretendo bodes, palhaços entretendo bodes. E olha para a igreja de hoje. Será que ele errou na profecia? Charles Spurgeon, senhoras e senhores, considerado o príncipe dos pregadores pelos cristãos da sua época. Homem que ganhou centenas de milhares de pessoas para Jesus. Para ele era a palavra e nada mais. E é assim que eu penso também. Porque eles, nem no seu reino, nem na muita abundância, preste atenção por favor nesse texto, nem na muita abundância, nem no seu reino, nem na muita abundância de bens, nem na muita abundância de bens que lhes deste, nem na terra espaçosa e fértil que puseste diante deles, diante deles te serviram, nem se converteram. Olha que eu separei aqui, né? Nem se converteram de suas más obras. Vou ler de novo, porque isso aqui sintetiza e culmina nesse pensamento que eu quis trazer até esse momento, que é exatamente o retrato de todas essas igrejas, né? E para quem não entende, não tem discernimento, vai pensar que, poxa, o cara tá só falando mal de igreja. Não, é da prostituta, é da falsa igreja. A igreja do Senhor Jesus, ela é vista pelo Senhor, ela é a noiva, ela não se macula, ela continua, entendeu? Ela se espalha lentamente, mas vai ganhando alma após alma. O evangelho do reino vai sendo pregado no mundo inteiro. Tá demorando demais. Tô precisando da sua ajuda. Tô sendo bem sincero, tô precisando da sua ajuda. Tá difícil fazer esse trabalho de formiguinha, tá? Se considerar esses falsos crentes que tem aí, a falsa igreja, os falsos profetas, falso líder, meu querido e minha querida, é muita coisa falsa. Cadê os verdadeiros para me ajudarem? Onde estão vocês? Cadê o pelotão de resgate? Eu estou precisando de ajuda. Vamos ler de novo para terminar o vídeo? Aqui, ó. Portanto, eles nem no seu reino, nem na muita abundância de bens que lhes deste, nem na terra espaçosa e fértil que puseste diante deles, te serviram, nem se converteram de suas más obras. Você percebeu que mesmo Deus fazendo isso tudo, e tudo isso que eu já vim lendo até agora, preste atenção nesse detalhe, por isso eu separei aqui, para que você não esquecesse disso. Mesmo com tudo o que Deus fez, eles não eram pessoas convertidas de verdade. Você entendeu agora? Porque a aflição sobre o Brasil, a assolação de Deus sobre o Rio de Janeiro, esses estados que estão sendo assolados por várias e várias catástrofes, é necessário haver uma conversão de verdade. Deus permitindo toda a abundância. Você pode ver aqui como está escrito no texto: terra espaçosa, terra fértil, reino espaçoso, bens, prosperidade. Mesmo assim não se converteram das suas más obras. Você entende agora o sentido daquele texto que diz assim: e se o meu povo que se chama pelo meu nome, é o povo que se chama. E ninguém, eu não vejo ninguém além de mim, assim, difícil. Não estou puxando sardinha para o meu lado, porque eu não preciso disso, graças a Deus. E inclusive é um trabalho bem solitário, né? É o povo que se chama pelo meu nome. Se eu for a um local onde houverem 30 crianças chamadas Samuel, eu gritar na porta desse local e falar assim: Samuel, tem 30 crianças lá,
Todas elas talvez olhem para o portão, mas entendam, o meu filho ali dentro, o meu Samuel é um só. É um só. Então o povo que se chama pelo meu nome não é o meu povo real. É o povo que se chama pelo meu nome, porque se ele fosse o meu povo de verdade, ele não precisaria se converter dos seus maus caminhos. Você entende agora? Porque o outro texto diz, né? Se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos. Como é que alguém que é de Jesus, é do Senhor, tem mau caminho para se converter? Alguém inteligente pode dizer até assim, mas é o pecado. Não, o pecado você tem que se arrepender todo dia. Pecou, se levanta, pede perdão, produz fruto digno de arrependimento, senão vai se tornar iniquidade e continua. Agora, se você diz ser povo de Deus e você não muda, você não é povo de Deus. Você entende? São falsas denominações, são falsas igrejas. Dá um Google aí e faz uma pesquisa simples. Pesquisa aí quantos CNPJs tem só no Rio de Janeiro, com nomes de igreja. Quantas igrejas foram abertas agora em 2025? CNPJ. Você vai se assustar com a quantidade de nomes de igrejas que abriram só em 2025. Mas todas elas estão dizendo ser o povo de Deus. Mas aqui acontece, nem se converteram de suas más obras. Deus abençoe a todos. Espero que o Espírito Santo de Deus tenha tocado no seu coração, tenha te feito dessa forma bem simples, entender com um pouquinho mais de profundidade e simplicidade a palavra de Deus. Se você achou que isso é interessante, pode abençoar alguém, pode ajudar alguém a entender um pouco melhor, com mais clareza a palavra, me ajuda a compartilhar esse tipo de vídeo, porque eu preciso que o Evangelho do Reino, esse é o Evangelho do Reino. O Evangelho do Reino é o Evangelho que fala a verdade. A pregação da verdade, né, ela vai salvar. A pregação da verdade, ela salva, ela cura, ela coloca em xeque, ela confronta, mas ela liberta. A salvação, ela precisa de um confronto. O amor de Cristo alcança as pessoas, mas jamais elas vão permanecer do jeito que elas estão. Se isso acontecer, é um evangelho mentiroso. Como diz a palavra, ainda que um anjo vos desça do céu e vos diga outro evangelho, que não seja esse, seja anátema, ou seja maldito, né? Não dê crédito, é mentira. Se não fosse assim, a gente não teria várias denominações sendo abertas, até umas que dizem inclusive, meu Deus do céu, o próprio Evangelho de Jesus, ele já não inclui todo mundo, você só exclui se você quiser. É a própria pessoa que se exclui da vontade de Deus, porque ela quer continuar na sua maneira pecaminosa de viver, simples assim. Existe pastor gay de verdade? Cristão? Não existe. Existe irmã gay? Não existe de verdade diante dessa palavra aqui. Não existe. São condenados de acordo com a vontade de Deus e com a palavra de Deus, porque está escrito: nem os cães, nem os adúlteros, nem os efeminados entrarão no reino dos céus. A palavra de Deus real, verdadeira, é essa. Ela diz a verdade. Ela fala a verdade. Ela não fica enrolando, não fica, não, irmão, é porque, né, todo aquele que está em Cristo, ele é nova criatura, mas o irmão está no processo, né? Não, e não, isso é evangelho de Satanás. Isso é evangelho de Satanás. Antigamente, eu vinha conversando com uma colega ontem, e a questão da conversão de uma pessoa era um marco tão grande que automaticamente, se a pessoa era bêbada, ela não bebia mais.
Se a pessoa andava toda maltrapilha, ela passava a andar arrumada, de sapatinho lustrado, ia para a igreja. Se transformar, era nítido a transformação, o impacto que o verdadeiro evangelho causava na vida de um cidadão, de uma cidadã. Hoje não. Você não sabe quem é quem na rua. Tudo de roupinha rasgada, desculpa a expressão, calça apertada na bunda, sabe, umas saias até o tornozelo, mas que dá para ver tudo quando bate o sol e quando está apertado. Então quer dizer, que tipo de transformação que produziu? Nenhuma, zero. Não é o evangelho de Jesus. É o engano de Satanás que está escrito em Mateus 24. É a pregação do evangelho da falsidade, dos falsos crentes, como eu já expliquei aqui. Do falso líder, do falso pastor, da falsa igreja, da prostituta. Então pessoas que têm a prostituição espiritual dentro de si, elas vão procurar esses antros de prostituição espiritual que estão disfarçadas de igrejas. Esse tipo de evangelho que eu prego, ele não é palatável, não é gostoso, não tem docinho, não tem gostinho de morango, mas eu preciso dizer isso porque ninguém vai te dizer. E Deus quer que você seja alcançado e alcançada. O evangelho da graça, ele é transformador. Ele vai te dar um choque de 320 no seu cérebro. Mas você, eu te garanto, aleluia, nunca mais será a mesma pessoa. Sabe por quê? E eu encerro aqui. Aleluia, glória a Deus. Eu sinto a presença de Deus lendo a palavra de Deus. Sabe, isso é maravilhoso. Sabe por quê? Porque está escrito assim, ó. Se o Filho vos libertar, glória a Deus, verdadeiramente sereis livres. Deus abençoe você.